Hoje, nossa Em Ação Social, a gente vai falar sobre a nova lei da prisão preventiva. Para isso, a gente convidou 2 promotores de justiça, Dr. Breno Lins e Dr. Daniel. Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente queria falar um pouquinho sobre essa nova lei que saiu agora, né, em julho de 2011. Muita novidade, muita gente está apreensiva, muita gente não sabe também se isso vai ser positivo ou negativo. A gente queria fazer algumas perguntas para vocês, até para vocês explicarem, falar do ponto de vista, né, do Ministério Público, o que vocês pensam a respeito disso, né, se vai ser bom ou não. O que essa lei hoje vai beneficiar a sociedade em si, né, com essas novas medidas? A alteração existente, ela não é tão significativa quanto está sendo cantada pela imprensa, não. Então há um sensacionalismo. Há um sensacionalismo, sim. Ela, sem dúvida nenhuma, vem aliviar, abrandar um pouco a questão dos presídios. Porém, a manutenção daqueles que delinquem diuturnamente não vai alterar em nada, eles vão continuar presos. Veio salvaguardar, talvez, o não convívio de uma pessoa que ainda é primária, para não ter aquele contato com a pessoa que constantemente está no presídio porque praticou vários crimes na vida. Então seria mais ou menos para aliviar isso. E eles pensavam que isso aí aliviaria muito os presídios, o que eu não acredito. O problema hoje dos presídios, no meu modo de entender, está muito ligado à questão da droga. Acredito que 50% das pessoas que estão lá em cima é por causa de droga. Droga, mas em consequência da droga é roubo. Sim. Isso. Sim, isso aí, o crime de roubo, o crime de furto é praticado às vezes por aquele, vamos dizer, adolescente ainda em formação, porque ele quer comprar droga, e ele assalta, e ele furta, e ele tira de alguém. Doutor Daniel, essa lei, por exemplo, as pessoas sabem, né? A própria sociedade sabe que hoje os presídios estão superlotados, aguardando julgamento e tal. Então essa lei ela veio como uma necessidade para aliviar essa superlotação. Muitas pessoas falam assim, mas isso aí também vem corroborar com a impunidade do Brasil, porque todo mundo já acha que o país também é um país da impunidade, né? E não vai trazer estímulo às prisões, né? Pelo contrário, porque vai prender, mas aí vai soltar, então é preferir não prender. Bom, boa tarde, em primeiro lugar. Eu acho que a lei, eu concordo plenamente com o Breno, a lei, na verdade, ela veio simplesmente explicitar uma situação que já existe, né? Hoje em dia, para uma pessoa ficar presa antes do julgamento, tem que haver um motivo concreto para essa prisão. E isso já está escrito na Constituição desde 1988, só que ela não era aplicada da maneira como deveria ser. E essa lei veio explicar agora, veio colocar, vamos dizer, em letras garrafais o que é para ser feito. Eu acredito que a superlotação dos presídios, ela decorre da falta de investimento do Estado. Porque nós temos hoje mais de 100 mil mandados de prisão em aberto no Brasil todo. Se a polícia resolver sair às ruas e cumprir esses mandados, nós não vamos ter onde colocar nem 10% dessas pessoas, porque os nossos estabelecimentos já estão superlotados. Essa lei, ela é muito interessante no que tange as outras medidas que ela prevê como formas de não se manter o sujeito na prisão, formas alternativas. Um exemplo ótimo que já é utilizado em vários países com muito sucesso é a tornozeleira eletrônica. Isso. Porque em muitos crimes... São as medidas cautelares, né? Isso. O juiz, ao receber um auto de prisão em flagrante, agora ele pode ou colocar o sujeito em liberdade, pura e simples, ou transformar a prisão em prisão preventiva, e essa situação já é a situação que a gente vivenciava até hoje. Porque um sujeito preso, ele só permanece na prisão se estiverem presentes aqueles requisitos para a prisão preventiva. Essa decisão, ela é do juiz ou o próprio delegado ele pode tomar uma decisão em cima dessa nova lei? Bom, agora os requisitos para a fiança, que eram mais limitados, a fiança arbitrada pelo próprio delegado, antigamente estava muito restrito pela lei. Então o delegado tinha pouca margem de decisão, porque eram poucos os crimes. Agora a autoridade policial pode arbitrar fiança com crimes cuja pena máxima vai até 4 anos. Então hoje o delegado pode arbitrar fiança, por exemplo, no caso de furto simples, coisa que ele não poderia antes da lei. Então, com isso, muitos casos vão ser resolvidos, a liberdade será resolvida na própria delegacia. Agora, nos crimes mais graves,
que é, como o Breno disse, onde eventualmente importa manter essas pessoas encarceradas, a decisão sempre vai competir ao juiz. Agora, o juiz pode substituir a prisão preventiva por essas medidas cautelares. Então, isso significa que, por exemplo, hoje o delegado ele tem uma certa autonomia em cima dessas medidas cautelares. Isso, num certo sentido, não aumentaria a margem de corrupção? De você dar um agrado, de você ser livre rápido, enfim, ou não? Eu penso assim, Gilberto, a julgar por esse lado, sem dúvida nenhuma pode acontecer. Porém, nós temos que consertar de uma forma ou de outra toda a estrutura. Aquele que é errado, ele será errado com o pequeno crime, com o grande crime, com o médio crime. Tendo lei ou não. Tendo lei ou não. Então, nós temos que dar, sim, essa autonomia para os delegados. Nós que eu estou falando não é nem da parte do Ministério Público, eu estou falando nós brasileiros, né? Temos que dar essa autonomia para o delegado, porque muita coisa pode ser resolvida na delegacia. Agora, se utilizarem desse poder que agora tem para a corrupção, será descoberto em breve por outros motivos, por outras situações que vão se apresentando no cotidiano aí. Então eu não vejo esse lado negativo, não. Entendi. Eu vejo até positivo, sabe? Porque nós temos que chamar a responsabilidade de todas aquelas pessoas que estão compondo o sistema de segurança do Brasil. Não adianta ter só o juiz, ou o promotor, ou um delegado, ou um policial nessa linha toda agindo corretamente. Tem que ser tudo. Então a gente tem que dar o poder para ver o que vai acontecer. E é fácil de controlar isso. Então eu não tenho receio nenhum quanto a isso hoje em dia, né? Uma coisa que o senhor disse com relação à responsabilidade do Estado é interessante porque eu estava lendo sobre essas medidas cautelares e é verdade. Por exemplo, essa tornozeleira eletrônica, né? A gente sabe que outros países funciona bem. Porque para ter essa medida também vai precisar de um investimento, né? E o que eu estava lendo é que, na verdade, o Estado não vai trazer esse investimento, né? Você imagina se um investimento vai ter que criar para fazer com que essas medidas cautelares, elas... Aí também a gente cai de novo num outro problema, né? Não adianta só criar as medidas cautelares ou novas leis, sendo que depois o Estado não dá subsídio para cumprir isso, né? Esse é o nosso grande problema, na minha opinião. Nós temos, por exemplo, uma lei de execução penal, data de 1984, que é uma das leis de execução penal mais avançadas do mundo, muito bem feita, só que até hoje nós não temos no Brasil nenhuma casa do albergado. Por exemplo, em Uberlândia nós não temos. Sujeito que está cumprindo pena no regime aberto, onde ele está na residência dele. 100% dos presos em regime aberto em Uberlândia, como na maioria das cidades do país, não frequentam a casa do albergado, cuja previsão é de 1984. Quer dizer, não é uma previsão nova. Nós vamos cair, na minha opinião, infelizmente, nessas medidas cautelares, nesse mesmo vácuo. Tem tornozeleira? Tem a previsão? Tem. Mas nós não vamos ter a tornozeleira. Suficiente para a quantidade de presos. Nós não vamos ter quem fiscalize. Esse é o grande... Nós temos, por exemplo, essa proibição de... Às vezes as leis estão sendo criadas, elas corroboram contra, porque depois você vai ficar à mercê dela. Esse é um grande problema, porque a sensação de impunidade decorre exatamente do não cumprimento da lei. Isso. Então não adianta, por exemplo, tem um exemplo que é clássico, que a gente vem vivenciando. A Lei Maria da Penha, que é a lei que protege as mulheres da violência doméstica. Já traz a medida cautelar de proibição de aproximação. Quer dizer, o homem recebe uma medida cautelar e não pode se aproximar da mulher. Mas não temos como fiscalizar essa medida. Entendeu? Nós não temos muitas vezes como dar proteção a essa vítima. Então, o meu grande receio, eu acredito que a curto prazo ele vai se materializar, é não ter nenhum investimento no sentido de materializar essas medidas. O que nós temos de processo suspenso aqui em qualquer comarca do Brasil, porque é concedida liberdade ao sujeito e o sujeito some e não mais aparece para responder o processo, são muitos, não são poucos não. Com a tornozeleira se resolveria esse problema. A gente teria o controle sobre o sujeito até o fim do processo, e pelo menos o processo se encerraria com uma condenação, uma absolvição. Hoje não, essa pessoa some, esse processo fica lá no arquivo do fórum 5, 10, 15, 20 anos.
aguardando a prisão dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa é presa anos depois, já levando uma vida honesta, trabalhando, e aí essa pessoa tem que voltar para a cadeia para responder o processo, sofrer uma condenação e cumprir a pena. É isso aí. Nossa, em Ação Social, a gente está discutindo um pouquinho sobre essa nova lei da prisão preventiva. Aguarde que no segundo bloco a gente tem mais perguntas e mais coisas a esclarecer.